Boa noite, igreja. Boa noite a todos os nossos irmãos, visitantes, a todos vocês da internet, que o Senhor abençoe. Eu estou recordando de uma velhinha amada que todos nós amamos imensamente, a nossa irmã Elvira, né? Estivemos ali, não pode mais caminhar, mãe de quantos filhos, e uma mulher que sempre esteve em seu lugar e que não perde o culto. Deus te abençoe, irmã Elvira. Aponta para a igreja faz assim para ela, para o irmão Alcides. Filma a igreja, isso. Deus os abençoe. Amém. Se você puder fazer alguma visita a eles, vão fazer. Nosso irmão Alcides está entubado, com oxigênio, está na casa dele, mas tem uma mente bem lúcida. E ali está um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Então, eu creio que eles se sentirão felizes com a sua visita ali. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6. Hoje pela manhã tivemos aqui a escola dominical e nós temos aqui entre nós bons pregadores, né? Irmão Daniel, irmão Darcy, outros mais, mas vocês vão me suportando, não é certo? Eu não sou um pregador, acho que eu sou massacrador, mas vamos lá. Eu quero conversar um instante com todos vocês aqui da internet. E o nosso irmão Rufo está ali, né? É Rufo, é? Rufo? Zuco, né? Mas parece. Deus abençoe. 6:10. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para esquecer de vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Veja só, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade que para com seu nome mostrastes. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Sentai-vos. Em todas as eras da igreja, em Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós sempre vamos encontrar Deus dizendo em cada era: eu sei, olha bem, eu sei. Na primeira era ele diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizes ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Na segunda carta, que é de Esmirna, diz: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel à morte, dar-te-ei a coroa da vida. Também, na terceira carta, ele diz: eu sei das tuas obras, e onde habitas, e é onde está o trono de Satanás. Quer dizer,
e nesse lugar terrível, olha bem, a igreja, e retens o meu nome, quer dizer, nesse lugar do trono de Satanás. Quando Deus diz, eu sei, isso representa que Ele está ali, observando, acompanhando, Ele conhece todas as coisas. Agora, ele evita as perseguições? Não. Ele evita os problemas? Não. Muitos têm uma ideia de que, Senhor, tira isto de mim. Seria a resposta de sua oração. O próprio Paulo chegou a dizer, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ele estava atingido por uma enfermidade nos olhos e orou 3 vezes ao Senhor. Sabe o que Jesus respondeu para ele? A minha graça te basta. E Paulo se consolou, olhando para a graça de Deus, que lhe sustentava, lhe animava, lhe empurrava para seguir adiante aquela grande obra que lhe empurrava para sustentar aquela fé que ele defendia. E Jesus disse, a minha graça te basta. É o suficiente. Deus, ele nunca tira aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade. Ele te dá forças para que você suporte aquilo, vença aquilo, e no final você tenha uma experiência própria. Porque é justamente em meio às dificuldades é onde vamos presenciar as providências de Deus. Você vai saber que o teu Deus é um Deus sobrenatural. Amém. É um Deus de salvação. Então, ele não te livra do fogo, mas ele vai contigo no fogo, como foi com Sadraque, Mesaque e Obednego. Ele te livra lá dentro daquilo, te dá força e graça. E isto então se transforma, essa experiência, isso lhe fortalece na fé, isso lhe anima. E isto se torna uma mensagem para os demais que te acompanham, que vê o que você passou. E assim, Deus segue fortalecendo o seu povo através daquilo que acontece conosco. Então, Deus evita problemas, dificuldades, perseguições. Então, você não ora, irmã, oh Deus, tira isto de mim, não suporto mais. Diga assim, Senhor, me dê forças, me dê graça. Você tem que orar desta maneira. E você tem que entender isto, que as provas, dificuldades, elas simplesmente modelam, formam o nosso caráter. Caráter não é um dom. Caráter é vitória. E para obter vitória, é necessário pelejar. Agora, como isso é difícil, diz o profeta, as pessoas entenderem. Muitos pensam que ao servir a Deus, vão viver num céu azul, um céu de anil, nenhuma prova, nenhuma dificuldade, a ponto que Israel chegou a dizer, no que é que o Senhor nos ama? Porque Deus diz, eu vos amo. E eles diziam, no que é que Deus nos ama? Qual a prova? Nossos pais comeram uvas verdes e nossos dentes que apodreceram. Em que é que Deus nos ama? Deus mostrou para Israel que o seu amor é um amor eletivo. Não é um amor que só é visto pelos cuidados das coisas da vida. Deus disse,
amei a Jacó e aborreci Esaú. Quando ambos eram crianças, inocentes, não sabiam bem o mal, Deus disse, amei a Jacó, o pai da nação israelita, e aborreci Esaú. Deus mostrando que o seu amor é um amor eletivo. Ele te escolheu. Ele me escolheu. Aí está a prova do grande amor de Deus. O que adiantaria Deus te curar, Deus te abençoar, Deus te dar dons, e no final você perder a sua salvação? Não, irmãos. O amor de Deus é um amor eletivo. Deus te escolheu, nos elegeu nele. E lembre-se que Jesus, o próprio Filho de Deus, Hebreus 5,8 diz, que apesar de ser o Filho, aprendeu a obediência por aquilo que passou, pelos sofrimentos. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O ouro, ele é purificado pelo fogo. E Pedro diz que não devemos estranhar a ardente prova da nossa fé. Quando o ouro ele passa pelo fogo, aquilo vai tirando a pirita, chamado pirita, ou chamado ouro dos tolos, que na verdade não deixa de ser uma escória, aquela religiosidade que engana muitos. Mas ela vai refletindo a imagem daquele que trabalha com ouro. E os índios americanos sabiam que o ouro estava no ponto, quando ele olhava no olho e via espelhado a sua face. E a imagem de Cristo deve ser refletida. Então Deus diz, eu sei das tuas obras. Eu sei. E Paulo nos disse em Hebreus 10 que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes. Deus não é injusto. Quer dizer, Deus não esquece. Tem alguma coisa mais doída do que a injustiça? Eu acho a injustiça a coisa mais doída que pode. Você luta, você esforça, você faz de tudo por alguém, e mais tarde aquele alguém nem sequer dá bola para você, nem sequer diz obrigado. Aquela mãe faz de tudo, aquele pai faz de tudo por um filho, e às vezes aquele filho simplesmente diz, você nunca fez nada por mim. Muitos têm essa doída experiência, né? Dói. Agora, o homem é injusto. Pode praticar injustiça o ser humano, mas Deus não. Deus, ele não esquece, meu irmão, de nenhum dos seus trabalhos para com ele. Deus não esquece, ele diz, eu sei, eu estou atento, eu vejo. Isso me traz na mente aquela prostituta, a adúltera que foi lavar os pés de Jesus, sabendo que ela estava sendo criticada, e Jesus estava sendo criticado junto com ela. Simão dizia, se este for profeta, bem saberia quem é que lava os pés dele.
E Jesus, ele deixou ela fazer o trabalho. E diz o profeta, o irmão Brana, quando você vai fazer uma coisa para Deus, Deus fica quieto e deixa você terminar aquilo. Depois que ele irá pronunciar alguma coisa a respeito. Jesus ficou ali com seus pés, ela chorando, lavando com lágrimas, enxugando com seu cabelo. Eles haviam deixado Jesus ali com os pés sujos, não havia ungido a sua cabeça, não havia lavado o seu pescoço, não havia perfumado a ele, mas aquela mulher veio e praticou isso. Ela entrou num ambiente, olha bem, na casa do sacerdote. Como quem diz, eles deixaram ele lá no canto. Eles não importam com ele. E ela foi até ali e fez esta grande obra. E Jesus ficou quieto. Depois que terminou, aí ele pronunciou. Perdoados são os teus pecados. E terminou, disse para ela, que onde este evangelho fosse pregado, isso estaria sendo nomeado para a memória dela. E quanto ao religioso, Jesus disse, perdoados são os teus muitos pecados, Simão. Eu entrei aqui, você se envergonhou de mim, você não me lavou os pés, você não me ungiu, você não me deu boas-vindas, você me deixou sujo aqui no canto. E às vezes pode acontecer o mesmo, uma pessoa, você trabalhar a vida toda para Deus, e parece que não há nenhuma resposta. Ele até lhe deixou doente, ele deixou você enfrentar lutas, ele deixou enfrentar provas, mas você seguiu pelo fundamento da sua palavra. Então ele terá essa palavra para você no final. Meu bom servo, justo e fiel foste no pouco, sobre o muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. E eu quero dizer, não lute, meu irmão, minha irmã, para receber a recompensa aqui. O trabalhador, ele recebe a recompensa do seu trabalho depois do mês vencido, é que ele pega o seu salário. Então, Neemias, aquele copeiro do rei, quando ele soube que Jerusalém estava ainda naquela triste situação, muitíssimos anos havia passado, Israel havia voltado do cativeiro, mas a cidade ainda estava com seus muros fendidos, derrubados, vamos dizer, mato no meio daquelas pedras, e o povo vivendo em grande pobreza. E Neemias ali na frente do grande rei, dominante da Pérsia, do império mundial. Quer dizer, Neemias tinha uma alta posição. E quando ele ouviu a notícia da sua terra, onde estava o sepulcro dos seus pais, ele chorou, vamos dizer, ele se sentiu triste. Ele orou, ele jejuou. E o rei percebeu um semblante triste em Neemias e perguntou a razão daquilo, e ele disse que era a condição da sua gente. E ele foi enviado como governador para a Judeia. E ali ele lutou. Junto com o seu povo, restaurou os muros. Até altas noites trabalhando, às vezes com a mão na massa e a outra na espada, por causa do adversário. Mas eu gosto muito do livro de Neemias. De quando em quando pinga aquela palavra.
Lembra-te de mim, ó Deus. Lembra-te de mim, Senhor. O que eu fiz pelo teu povo, o que eu fiz pela tua cidade. Lembra-te de mim. Há uma poesia que o irmão Brana cita de alguém que diz, um cego, que diz: não te passes, não te olvides, terno Salvador. Todos gozam de suas bênçãos, ouçam meu clamor. Se há uma coisa que todos nós desejamos é ser lembrado, não é certo? Ser lembrado naquele dia. E as Escrituras diz que Deus não é injusto e que Ele não esquece daquilo que você faz por Ele. Deus, Ele está atento a tudo. E Ele trará a recompensa, que nós chamamos galardões. A recompensa para todos aqueles que lutaram, trabalharam, viveram para Ele. Você não está vivendo em vão, moça. Irmã, você não está vivendo em vão. Homem, irmão, você não está servindo a Deus em vão. Em vão é viver uma vida de pecado, de vaidades, indo após as ilusões do mundo, indo após as miragens do mundo. Mas servir a Deus não é em vão. O próprio Deus diz: há um memorial diante de mim, daqueles que temem o Senhor. E naquele dia farei a diferença, e eles conhecerão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias fala sobre isso. E como o pai poupa o seu filho, Deus poupará os seus. Quando o grande juízo vier, ali nós vamos ver a diferença entre o que serve e o que não serve. E você vai pôr a mão na cabeça e dizer: graças ao Senhor, que me deu juízo, para mim tomar uma decisão e servi-lo. Graças ao Senhor. Você que ajudou alguém, encaminhou alguém para as coisas de Deus, Deus não esquecerá. Não foi tempo perdido, não. Você que simplesmente levou a palavra de conforto, foi instrumento para aquela pessoa, o instrumento de Deus. Você que sacrificou tudo, como disse Pedro para Jesus, e nós que deixamos terra, pai, amigos, trabalho, tudo para te seguir. Jesus disse: não há quem tenha deixado pai, mãe, terra, amigos, por mim ou por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto nesta vida, e na outra, a vida eterna. Há uma recompensa. Deus não se esquece. Quando você tem o mundo inteiro aí para aproveitar, moço, moça, aproveitar nas discotecas, aproveitar no embalo da juventude, nas ilusões da vida, e você simplesmente diz: não, eu servirei ao Senhor. E você oferece para Deus o melhor que você tem. Essa jovem vida adolescente, os teus melhores dias, a força da tua juventude, você dedica para Deus.
E quando você está velho, você pode olhar e dizer: Senhor, e eu dediquei a minha vida ao teu trabalho, ao teu serviço. Eu disse não aos jogos, eu disse não aos prazeres da carne. Quantas vezes apareceu diante de mim negócios, oportunidades, que o ímpio não dispensaria, mas oportunidades que ferem o teu nome, e eu até tomei prejuízo. Você acha que Deus esquece esse negócio? Que você tomou prejuízo para que não desse o mau testemunho? Para que não brigasse? Para que não disputasse? Para que não trouxesse uma mancha para o nome de Cristo? Você que cala a boca, mesmo tendo razão, isso você está dando glória a Deus naquele momento. Deus vai esquecer dessas coisas? Ele não vê também as pequenas coisas? Ou ele só vê as grandes? Por que ele ressuscitou um peixinho de nada? Para mostrar que ele está atento a todas as coisas. E ele está tão atento que não há quem tenha dado um copo d'água a alguém por ser, não dá por dar, mas por consideração, por ser meu discípulo, que não receba a sua recompensa, não receba a sua vida, não receba a vida eterna. Ele vê, ele vê. Sim, irmãos. Ele vê quando você sacrificou o teu ego e disse: eu te perdoo, vá em paz. Você crucificou o teu orgulho. Não quer dizer que por perdoar esqueceu, mas você não vai considerar aquilo mais. Não esquece, porque somos humanos, mas aquilo não inflama mais o teu coração pelo ódio, com rancor e etc. E você faz isto por quê? Lembrando que ele te perdoou muito mais. Ele esqueceria isto? Irmãs, será que ele esqueceria hoje, quando as mulheres são embaladas pelo espírito da modernidade, das modas, e você usa o teu cabelo crescido, e às vezes é criticada, zombada, suas vestes decentemente? Meninas, na escola, você simplesmente está fazendo uma obra para Deus. E a Escritura diz que Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, quer dizer, do amor para com Ele, para que com seu nome mostrastes. Paulo, antes dele partir, ele escreveu a Timóteo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício de aspersão. Combati o bom combate. E ele começou a carreira na fé ainda jovem. Combati o bom combate. Pelejei a boa peleja. Acabei a carreira. Olha, coisa maravilhosa. Guardei a fé. Acabar a carreira, um dia todos vamos acabar, mas que nunca acabe sem guardar a fé. Por favor. E ele diz: e guardei a fé. Quer dizer, batalhei, esforcei, levem meu corpo às marcas de Cristo. Eu, o velho Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Guardei a fé. Daí ele olha para a recompensa e diz: desde já uma coroa me está preparada,
a qual o justo juiz, juiz é o que vai julgar, me dará. Só para ti, Paulo? Não. Não só para mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Quem ama, espera. Quem ama, vive para aquilo. Há uma recompensa. É como aquela mulher, aquele homem que foi para uma guerra, ficou prisioneiro, ou sei lá, preso muito tempo, e coisas horríveis passavam pela mente dele. Ele havia deixado a sua querida esposa, ainda jovem. Será que ela espera por mim? Será que ela me ama? Será que ela não casou com outro? E ele escreveu uma carta, que ele não queria ter surpresa. Mas se ela tivesse permanecido fiel a ele, tal dia ele passaria por aquela cidade num trem de ferro, e o trem cruzava justo próximo à sua casa. E ali havia uma árvore. E ele disse: se você ainda espera por mim, se você ainda é fiel a mim, coloque um lençol branco ali. E então eu descerei na estação. Mas se é o contrário, se eu não ver nenhum sinal ali, eu prosseguirei a minha viagem. E ele ia muito apreensivo dentro do trem, e ali havia muitos alunos que estavam viajando numa excursão, e sabe que os tagarela, eles ali tagarelando, logo trocando de conversa, soube da situação do homem. E a expectativa tomou todos aqueles jovens, todo mundo. Ia chegando próximo à cidade, e todo mundo procurou estar do lado daquelas janelas ali, onde estava a árvore, e a preocupação era: será que tem algum sinal ou não? Será que tem ou não? E o trem vai indo, vai correndo. Será que está ali ou não? Será que ela tem esperado por ele ou não? Em um dado momento, quando puderam avistar a árvore, não havia um só lençol, estava coberto. Irmãos, aqueles que se mantêm fiel a Deus, aqueles que batalham, amam a vinda dele, negam a si próprio, serve a Deus com sinceridade, serve a Deus de coração, enfrentando dificuldades, muitas vezes até mesmo suas próprias fraquezas lhe é uma carga pesada, mas não deixa de caminhar, não deixa de se esforçar. Há uma recompensa, a qual o seu justo juiz dará. Você que orou, manteve a causa, você que empurrou a causa de Cristo, você que calou, até mesmo se calou, com razões para não expor a fraqueza do seu irmão, da sua irmã. Será que o Altíssimo não vê isto? Porque a atitude de um cristão é esconder as debilidades do seu irmão, não pôr no ventilador. Você que sacrificou prazeres, sacrificou direitos pessoais, será que Deus não vai se lembrar de tudo isto? Eu recordo do irmão Brana falando sobre Curry, como que é? Daniel Curry, é? Foi um homem que viveu uma vida depravada, depois se converteu, se tornou um grande trabalhador da causa de Deus. E ele esperava, chegava no céu, a porta estaria aberta. E chegou ali, a porta estava fechada. Ele diz: não, eu sou o Daniel Curry, olha meu nome aí.
O anjo passou e disse: olha, lamento, mas não tem nome nenhum aqui. Se você quer se queixar a tua causa diante de Deus, vá. Ele disse: o que me resta? Eu vou. E ele disse que quanto mais ele entrava naquela luz, aquilo ia se tornando 1000 vezes mais luz do que o sol. Em um dado instante ele ouviu aquela voz: Daniel, corre. Você foi perfeito lá na terra. E ele lembrou, como qualquer um lembra, né? A ponto que se você não olhar para a graça de Deus, nem mesmo você votaria a favor da sua absolvição. Não fui perfeito. Ele lembrou que ele tinha cometido muitos erros. Você disse a verdade todas as vezes? Disse: não, eu cometi mentiras. Você teve alguma coisa que não era sua? Possuíste alguma coisa indevida? Sim. E a voz foi interrogando. E ele disse que num dado instante ele esperava como uma rajada, dizendo: condenado. Naquela hora ele disse que ouviu a voz mais doce ao seu lado e disse: Pai, ele não foi perfeito lá na terra, mas ele se pôs ao meu lado. E eu me ponho aqui ao lado dele. Aleluias! Não olhe para a sua humanidade, para as suas próprias dificuldades. Você olhe para a graça e siga adiante. Procurando cada dia fazer melhor para Deus, servi-lo melhor. Andar com mais temor, andar com mais humildade, andar com mais coragem. Faça o teu melhor para Deus. Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho. Certa vez o irmão Brana conversando com um velho médico, já velho. E o irmão Brana disse para ele: ora, Deus tem um lugar para os velhos e bons doutores, que andava aí à noite buscando o caminho, chegar numa casa de alguém que estava precisando de cuidados. Vocês sabem como que era a coisa antigamente. Deus tem um lugar para esses velhos, bons médicos. E o velho chorou. Aquilo que você faz para o próximo, aquilo que você doa de coração, não doar para comprometer a pessoa, mas de coração. Uma mão deu e a outra não viu. Você não tocou trombeta, mas fez as coisas de uma maneira discreta, e o vosso Pai, que Ele recompensará publicamente aquilo que você fez ocultamente. Nem a mulher ficou sabendo, nem o marido, nem os filhos, nem os pais. A sua vida de oração, a sua vida de consagração, Ele te recompensará publicamente. Quem te vê ocultamente. Para quem é a Nova Jerusalém? Para quem é aqueles lugares, como disse Paulo, que olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, nunca poeta, homem nenhum pensou igual, subiu no coração de ninguém? Aquele lugar tão sublime que Paulo diz que ele, quando voltou aqui, se julgava indigno de falar aquilo que ouviu ali. A Bíblia diz que aquilo é para aqueles que o amam. É para aqueles que o amam,
Quem vai andar pelas ruas de ouro? Quem ocupará aquela bela cidade? Quem viverá ali, junto com o Cordeiro? Naquele lugar onde não há dor, não há pranto, não há choro, não há cemitério. Não há fechaduras nas portas. Não há tempestades, ventanias, trovões, raios. Não há demônios, tentações. Não há depressão. E lembre que Deus diz, escreva, João, porque essas palavras são verdadeiras. Escreva, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Igreja amada, dirige o teu olhar para as recompensas que Deus tem. Dirija a tua vida para aquilo. E não importe com as coisas aqui, porque você não levará nada daqui mesmo. Você não vai levar a tua aliança, você não leva a tua carteira de identidade, você não vai levar o teu cartão, você não vai levar nem um sapato no pé. Então ajunte tesouro, aonde o ladrão, aonde a traça não chega. É o que Jesus nos tem ensinado. Você que, como disse Jesus, que fez um negócio com ele, quem se salvar, perder-se-á, mas quem se perder, salvar-se-á. Quem se salvar, quer dizer, quem quer aproveitar o mundão aí. Garotos, não deixe a vaidade vos levar. Não deixe o mundo te seduzir. Põe o teu coração nas coisas de Deus. E Deus pode tomar a sua vida e fazer de você um instrumento da sua vontade. Então, quem se salvar, quem quer aproveitar a vida, perder-se-á. Quer fazer um negócio com Deus? Então se perca para o mundo. Vai ser chamado de antiquada, de antiquadro, isso, sei, qualquer outro nome. Mas Jesus disse, salvar-se-á. Ora, quem são essas recompensas eternas? São para os que se esforçaram, choraram, sofreram. Pessoas que morreram por Cristo, passaram vexames, dificuldades, mas não negaram a sua fé de cristão. Agora pense vocês, quando a lista estivesse sendo passada, você já viu quando alguém presta a prova no vestibular e ali aparece a lista dos aprovados? Com que ansiedade e apreensão chega ali. E quando vê o nome, a pessoa vê o seu nome na lista, ela se explode. E a Bíblia diz que nós vamos pular igual bezerros no potreiro. Se eu sou aqui um tanto quieto, mas lá vou fazer um barulhão, vocês vão me estranhar. Vocês vão me estranhar ali. Quando vê aquele nome ali, e o anjo dizer este nome, porque a coisa mais bela que existe, a música mais bela é o teu nome. Quando você bate uma foto e alguém já chega, aqui está as fotos. Quem você procura primeiro ali na foto? Não é você? Qual o nome que você procura primeiro ali na lista? Não é o seu? E quando o anjo chegar e dizer, Neri, terra, hein? Alcides Hidalgo,
Antônio Cernieski. Oi, irmãos. Vale a pena. Vale a pena. Você vai dizer: Senhor, eu não sou digno. Eu falhei, eu errei. Mas o importante é que você pelejou. Você se esforçou. Você andou. Você não jogou a sua cruz de lado. Me faz recordar a história daquela atleta em uma dessas Olimpíadas passadas, há uns 20 anos ou mais atrás. Eu ouvi um colega dizendo: você sabe que para chegar às Olimpíadas, cada país manda os seus melhores atletas para disputar. E essas pessoas se esforçam, lutam, se abstêm de prazeres, até alimentação, exercitam o dia todo, o tempo todo, porque quer estar à altura da competição. E a hora que aquelas mulheres iam correr, 100 metros era a corrida, e todas elas ali na linha, aguardando o sinal de saída. E quando deu o sinal de saída, elas foram, e uma ficou para trás. Deu um problema. Quem sabe uma tontura, uma vertigem nela, algum problema. E, como 100 metros não é muita coisa, logo a corrida terminou e a televisão focou aquela que vinha lá atrás. Ainda estava na linha de saída quase. E cambaleava de um lado, cambaleava de outro. Andava como uma bêbada, 2, 3, 5 passos, parece que ia cair, ia desmaiar. Isso me faz recordar de muitos cristãos. Às vezes diz: não aguento mais, não posso mais. Eu não dou conta mais de caminhar. E mais, contudo, quando chega a hora do culto, você não fica em casa. Quando chega a hora de deitar, você não esquece do seu Deus. Você não esquece quando vê estar com a Bíblia, está orando, está buscando. Oh, Deus, misericórdia. Às vezes a oração só se transforma nisto: misericórdia de mim, Senhor. E aquela cena terminou empolgando os espectadores, mais do que os que correram com facilidade. Os maiores, como diz o hino, as mais belas lutas e poesias foram escritas em tribulação. As mais lindas melodias se ouviram na escuridão. É nas horas escuras que nós damos o nosso maior testemunho. Aleluias! E aquela mulher foi indo. Parece que ia cair. Mas ela prosseguia, ia avançando. E a multidão de pé começou a animar ela. Vai, vai, pessoas choravam. Vai, vai. E ela parece que não tinha mais forças. Mas ela foi. E quando ela cruzou a linha de chegada, ela desmaiou. Eu não entendo, não me importa, irmão. Se alguém serve a Deus com toda facilidade, anda normalmente, enquanto outros é como aquela viúva pobre, que deu todo o seu sustento, não tinha certos privilégios que o outro irmão tinha. Sua paciência, vamos dizer, era curta, mas se esforçou. Sua temperança, seu gênio, sua natureza, mas se esforçou muito mais do que quem deu montanhas de dinheiro. Porque os céus não é por quantia, é pelo valor, é pelo empenho. Deus mede é o empenho, não a quantia. Deus olha o esforço que você faz por Ele, pelo trabalho, pelo seu nome. É isso que os céus considera. Não é números, quantia, mas é o quanto você põe ali.
E Jesus disse: ela, pobre viúva, deu muito mais do que todos. Ela deu do seu sustento. Quem está dando mais? Vamos dizer, naquela corrida, quem deu mais? Quem se esforçou mais? Alguém levou o galardão, a medalha de ouro, quem chegou primeiro. Mas nos céus não é assim. É aqueles que mais se esforçam, mais se empenha, mais se consagra, mais se dedica, mais lutam para manifestar a Cristo. Então você vai dizer: Senhor, logo eu, quem sou eu? Mas ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. Vale a pena servir a Deus? Vale. Terminando, eu quero dizer, às vezes se serve a Deus o tempo todo, a vida toda. E você simplesmente diz: Senhor, e eu? E faz recordar um filho que eu tenho, dando comida para os outros, ele dizia: pai, e eu? E eu? E eu? Não há problema. Deus, ele tem uma recompensa. Irmã, fica no seu lugar. Não saia do seu lugar. Só peça: Deus, faça-me forte, dá-me forças. Irmão, não saia do seu lugar. Não troque a sua salvação. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Se você diz: ninguém me vê. Certa vez o rei da Inglaterra foi até o Canadá. E as escolas saíram para dar boa-vinda ao seu rei. Porque o rei da Inglaterra é o rei do Canadá também. E ali é uma pequena menina chamada Martinha. Cada criança levou a sua bandeirinha. E quando o rei passou no carro, todo mundo levantou a bandeirinha, saudando o rei. Depois a professora encontrou Martinha. Por que chora, Martinha? Por que chora? Você não balançou a sua bandeira? Sim. Você viu o rei? Sim. Mas por que você está chorando? É que ele não me viu. Mas com o nosso rei não há esse problema. Ele te vê. Ele te vê. Ele vê o que você fez por ele. Mesmo que o mundo diga: não vale nada, é um pobre esquecido, isso não é nada, é um fanático, é isso e aquilo. Mas lembre-se, nos anais da história celestial está sendo escrito. Tudo está sendo anotado. Por isso eu quero dizer a vocês: levantai-vos e andai-vos. Não é aqui o nosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Fortaleça teus joelhos fracos. Fortaleça o teu ânimo. Não olhes com dúvida para o Senhor, mas diga: Senhor, lembra-te de mim. E quando passar a lista ali: Senhor, lembra-te de mim. Vamos ouvir uma poesia. Quando a Bíblia nos fala de Antipas, ela só diz: como minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós. Nós não sabemos nem que nacionalidade ele era aqui na terra, se ele era casado, se ele era um ferreiro, se era um carpinteiro, se era um colono, se a família dele era crente com ele ou não, ou ele era perseguido dentro da própria casa. Nós não conhecemos nada a respeito dele. Foi um anônimo. Mas nos céus não existe anônimo de Deus. Ele diz: eu sei, eu conheço. Ouçamos. A vós que lutais no anonimato, e a quem o diabo acusa de ser tolos,
Escutai a história de Antipas e que esta lhes sirva de consolo. Era um tempo antigo e Deus lhe é chamado a pastorear o seu rebanho e a pregar sua palavra a um povo estranho. Vilarejos e longínquas cidades percorria. A obra era tão grande e o povo espalhado. Viagens difíceis, longas, muito lentas. Automóveis não existiam e constante que se ouvia por ruído era o rangido das rodas ferradas, das carretas nas estradas, empoeiradas ou lamacentas. Aqui orando por doentes, ali batizando ou realizando um casamento, além apaziguando inimigos, o ódio extinguindo entre irmãos, unindo famílias no arrependimento, aliviando sofrimentos, pregando salvação. Por quantos caminhos ele houvera percorrido, quantas lágrimas havia derramado, sendas muitas já tinha palmilhado, obstáculos inúmeros vencido. E assim se foram os anos consumindo, ora chegando, ora partindo, na dura lida recebida por missão. Mesmo nas tardes em que as horas eram calmas, seu pensamento era voltado para as almas que precisavam de evangelização. E agora chegar ao fim do seu caminho, entregar sua vida para selar seu testemunho. Sobe o cadafalso, definitiva despedida, partida derradeira. O carrasco o espera, a arma em riste, a família e a igreja em pranto triste. 1 minuto após Antipas não existe, seu corpo jaz inerte na ladeira. O povo chora e o diabo ri feliz, pensando: liquidei com este infeliz, seu nome apagarei eu da memória. Nunca se ouvirá dele na história, nem para elogios ou mesmo críticas. Porém lá nas visões apocalípticas, João ouviu Jesus dizer de Antipas: jamais constou seu nome na história, mas eu o escrevi aqui na glória, como fiel testemunha de seu Deus. Antipas combateu contra o inferno, seu nome registrei no livro eterno, pois nunca esquecerei nenhum dos meus. Fiquemos de pé. Querido Pai, é o suficiente dentro da Bíblia, quando ouvimos esta dar o testemunho, dizendo: minha fiel testemunha Antipas. Que aqui haja muitos, que ou todos seja como ele, homens, mulheres, que possam olhar para essas pegadas e poder seguir, ó Deus, sem nenhuma hesitação, sem nenhum medo. Ó Deus, que todos estejam com seus olhos e corações fitos na grande recompensa que logo nós cremos que se dará. Porque estamos vivendo os últimos momentos da Tua igreja. O próximo passo será o arrebatamento. E então ali, ó Deus, nós olharemos um para o outro. Por certo, lembraremos de grandes coisas. De nossos olhos correrá lágrimas quentes. Mas o Senhor virá na beleza da Tua santidade, Tua formosura, enxugará nossas lágrimas e dirá: não chores mais. Meu servo, minha serva, não chores mais. Ó Deus, que cada um ponha o seu coração, atenta com cuidado, Senhor, nas coisas do Senhor. Que esta é uma hora decisiva, é uma hora conclusiva, quando a Escritura diz: quem é santo,
santifica-se mais. Quem é impuro, injusto, cometa mais injustiça ainda. Deus, queremos ser contados ao lado dos teus. Abençoa cada um aqui, do menor ao maior. E que cada um possa, ó Deus, lutar com a força e a tua graça e seguir adiante, Senhor. Eu rogo que perdoa todos os nossos pecados e falhas e que o Senhor crie dentro de cada um aquela disposição para te servir com mais empenho, com mais zelo, com mais temor, com mais humildade e sinceridade. Leva os teus filhos em paz. Converta-nos a ti a cada dia, Senhor, e faça-nos mais crentes. Em nome de Jesus, amém.